Então bom dia. Foi em abril deste ano, o meu coração, eu comecei a Pode sentir... tirar a sua máscara para falar que fala melhor. Então, em abril deste ano, comecei a sentir umas coisas no coração, a tensão subia e eu sentia uma dor no peito e eu não percebia o que é que estava a passar. Ao princípio eu pensava que era do trabalho, de excesso de trabalho, porque a gente trabalha muito. E entretanto fiz alguns exames, tinha um bocadinho de tensão elevada e mudei um bocado a minha alimentação, perdi peso e tal, mas aquilo não passava. E fazia medicação, fui a uma médica e tal, fiz uma série de exames e aquilo não passava. E então, pois, na altura fui vendo, fui analisando, fui verificando e sentia-me um bocadinho melhor, mas aquilo continuava, aquele desconforto, e eu não aceitava aquilo. E houve um dia que eu vim aqui para a igreja e que eu pensava mesmo que ia morrer, porque a dor no peito era tão grande que eu tive que estar sentado a reunião toda e naquela revolta eu pensei, não, vou para o altar, vou fazer o meu sacrifício fora de campanha e vou resolver o problema aqui, porque eu não posso aceitar isto, porque eu sempre fui saudável, nunca tive problemas de saúde, surgiu-me agora este problema, os médicos dizem pronto, que é uma hipertensão, o que é facto é que eu estou a tomar os medicamentos, fiz dieta, estou mais magro, mas o problema não o resolve, então vou para o altar. E fui para o altar, fiz um sacrifício, uma coisa violenta da fé, e o problema manteve-se à mesma. E eu fiquei assim, bom, o que é que se passa? Que eu usei a fé, quer dizer, o senhor foi para o altar, dizendo, vai resolver o meu problema, vai mudar minha vida. Eu vou, porque outras coisas o senhor já conquistou no altar. Não, porque aos meus olhos eu estava correto em tudo. Sim, sim. Aos meus olhos não havia, aos meus olhos Deus estava-me a provar e estava a ver se eu estava apegado a alguma coisa ou a algo que eu tinha e eu não via o erro que estava em mim. E então pensei, isto deve ser uma prova, então eu vou fazer. Pronto, então ficou tudo na mesma. E eu fiquei assim um bocado, fiquei a pensar e depois aquilo incomodava-me, porque não, quer dizer, já fui para o altar, já fiz o que tinha feito o montário, mas só tinha feito uma parte. E então, quer dizer, na Bíblia está escrito, quando a gente usa a nossa fé, pronto, chamamos a atenção de Deus, eu achava que tinha chamado a atenção de Deus. E aquilo continuava dia após dia. E depois comecei a buscar na palavra de Deus e nos vídeos do Bispo Macedo. E então houve uma altura que o Bispo falou sobre o segundo mandamento, que é honrar o nosso pai e a nossa mãe para que os nossos dias se prolonguem. E então, desde que eu vim para a igreja, mais a minha família, nós fomos muito perseguidos. Uma grande perseguição. E foi muitas afrontas, foi muita perseguição. Então chegámos a um ponto que eu disse assim, não, acabou, chega. Se não nos respeitam, então vou-me afastar. E então decidi. Só que quando nós fazemos isso, quando alguém faz uma coisa dessas, está a abrir porta para a mágoa. E fica sempre o mal-estar. Por mais que as pessoas digam, eu não estou próximo, porque é um pai, são pais, não é? Então isso acaba sempre por gerar uma mágoa. E depois eu percebi que o meu erro era esse, o meu erro estava a ser esse, e que o diabo estava a usar isso para conseguir entrar na minha vida. E então pois o que eu fiz foi, e já não falava com os meus pais se calhar há 1 ano e meio. Já não tinha falava, mas não tinha contacto, tinha cortado o contacto. E pronto, depois liguei para os meus pais e pedi desculpas pela minha parte, daquilo que se eu tinha feito, eu acho que eu fiz tudo certo, né? A gente acha sempre que faz tudo certo, mas se magoei, se os maltratei de alguma forma, pedi desculpa. E pronto, e depois começámos a reatar. É claro que hoje as coisas estão a andar,
aos poucos, e o que é certo é que uma semana depois de eu ter tido essa atitude, de ter tido esse comportamento, desapareceu tudo no meu coração. Aquelas sensações que eu tinha, aquele mal-estar, desapareceu tudo. Quer dizer, imediato, né? Porque quando o senhor falou assim, quando eu já falei com a minha mãe, mandei uma mensagem, queria falar com ela, o que já aconteceu com o senhor ali? Foi essa paz, esse bem-estar. O senhor teve paz, dentro do senhor já mudou, né? Ali? Sim. Já mudou. Diferente do voto que eu fiz. Porque o senhor já vinha, na verdade, fazendo voto. Não, eu faço voto. Por que às vezes eu não tenho resposta? Por que eu faço um altar e às vezes não acontece o que deveria acontecer? E tem um pormenor, pastor. Eu orava por eles todos os dias. E pedia por eles todos os dias. Mas não era suficiente. O senhor teve que quebrar, vamos por assim, entre aspas, esse orgulho, essa parede, de dizer assim, eu não errei com eles. Quem errou foi eles. Eles que me perseguiram, eles que falaram mal, eles... Então, você teve que quebrar essa parede, de pedir perdão, de dizer assim, por mais certo que você estava, eu estou errado. Quer dizer, né, reconhecendo, isso mostrou da sua parte humildade. Que isso é humildade. Você dizer, não, eu estou errado, mesmo não estando, mas porque você quer tirar isso da sua vida e consertar isso, e principalmente quando se trata de pai. Né? Esse perdão tem que haver para todo mundo, mas quando se fala de pai e mãe, é o que ele falou, honrar o pai e a mãe. Quer dizer, quando ele distanciou, ele não estava honrando o pai e a mãe dele. Embora fossem incrédulos, não servem a Deus, mas ele é a única referência de Deus que eles têm. Imagina eles terem a referência de alguém de Deus que não fala com eles, que não conversa. Está a perceber, sim ou não? Quando ele fez isso, quer dizer, imediatamente sumiu. O senhor não teve mais nada. Não. Acabou. Está vendo? Que às vezes a pessoa vem para o altar, faz voto, faz sacrifício, mas ela não entrega a vida. Ela não muda. Ela não perdoa, ela não se conserta. E aquilo se diz assim, não é um pecado. O obreiro não estava em pecado, mas ele não estava honrando o pai e o quê? E a mãe. E isso estava dando acesso para que o mal tocasse. Quando ele caiu em si, tomou essa atitude, mudou. Mudou. Na hora sumiu. Acabou. E é isso que acontece com aqueles que entendem isso. Que não é só aquilo que eu faço aonde? Porque quando você chega, mais alguma coisa? Ah, então já era. Agora